sexta-feira nós já falávamos sobre uma série de circunstâncias e eu disse, não fui eu que descobri, mas eu quero, para fazer justiça, não fui eu que descobri, mas quando eu soube, na própria sexta-feira pela manhã, eu percebi realmente que não se poderia abrir mão de 20% das ações. Ou seja, você colocar em garantia 20% das ações, no máximo 10%. E eu falei isso aqui na sexta-feira, isso está no artigo, eu falei, leiam o estatuto, isso está no artigo 135, inciso 1, volto a falar, não fui eu que achei, a pessoa que me passou isso, me passou durante o dia, na manhã da sexta-feira, e evidentemente que se ela quiser que eu fale o nome dela, eu falo normalmente, sem problema nenhum, só que por enquanto foi só uma coisa que, olha, eu falei, mas queria manter assim, então tudo bem, não estou dizendo quem foi, mas não tem problema nenhum dizer quem foi. E eu observei aquilo e falei, realmente, isso aqui tem toda razão, não pode ser feito dessa maneira. E isso chegou, evidentemente, à direção do Vasco, através de terceiros. Chegou à direção do clube o dizer de que não poderia passar de 10%. De alguma maneira, o fato de você não colocar, da direção do Vasco, não colocar 10%, mais do que 10%, acaba com o discurso dos 31% que a Crefisa teria, mais 20% já entraria para ter o controle acionário. Isso daí acaba, nesse momento, com o discurso. Mas também chama atenção uma coisa. Eu estou fazendo um negócio. Aí eu digo assim, olha, eu vou entregar 20% em garantia. Em tese, isso é uma exigência, né, do outro lado. Né? Eu quero 20%. Aí você, 2 dias depois, não, então tá bom 10%. Uma coisa me chama a atenção. No mínimo chama a atenção, né? No meio disso tudo, no meio toda essa discussão. E aí, existe uma coisa que nós temos que acabar com algumas fantasias do Vasco, e é bom que as pessoas depois ouçam o que eu estou falando, e está gravado, que é o seguinte, o presidente do Vasco, ele, por uma questão de por força legal, tanto ele quanto o CEO da SAF, eles têm comprometidos, se houver gestão temerária, ou seja, se não houver gestão temerária, não tem comprometido o patrimônio deles enquanto estiverem na função. Tudo bem. Esse caso específico são 10% das ações da SAF que estão sendo dadas em garantia. Não é? 10% das ações do Vasco dadas em garantia. Havia um presidente no Vasco, isso para todo mundo ouvir. Todo mundo ouvir, gravar. Havia um presidente no Vasco. O Vasco não estava em concordata, não. Mas para o Vasco ter crédito, ele fazia o seguinte. O Vasco quer um dinheiro. Eu preciso de um empréstimo de um dinheiro, de um valor. Aí ele vinha e falava assim, tá bom. Quem é que se responsabiliza por esse valor? Não é o Vasco, tem que alguém... Aí ele dizia, ele se responsabilizava pelo valor. Ele fazia. O valor, muitas vezes, era muito além do patrimônio dele. Mas ele fazia. Ele se responsabilizava, colocava lá a assinatura dele, e se o Vasco não pagasse, ele tinha que pagar. Isso não tem nada a ver com força legal, colocar na legislação. Aí não é gestão temerária, tem que pagar. Então, não é para todos, né? Não são todos que podem fazer isso, né? Não são todos que podem ir por esse caminho. Porque aí não é se vai discutir se é gestão temerária. É fato, se não pagar, vai ter que ir lá. Então, é bom que quando as pessoas começam a falar sobre dirigente A, dirigente B, entender que tem uma distância. Léguas e léguas e léguas e léguas e léguas em termos de comprometimento com o clube. Há muitas. A distância é muito grande. Porque uma coisa é você... depois você prova se é gestão temerária. Outra coisa é você colocar lá, se o Vasco não pagar, eu me viro para arrumar. É outra coisa.
É outra coisa. Então, isso precisa também deixar que fique claro. E tem de ficar claro para todo mundo o seguinte: não tem o menor cabimento o Vasco pedir um empréstimo, seja dando 10% das ações em garantia, seja dando aquilo outro em garantia, 80 milhões de reais, dentro de uma realidade em que nós tivemos reuniões em conselhos, conselho de benemérito, conselho deliberativo, porque o problema nosso é essa dívida, porque isso aí é que atrapalha, que nós não temos, que nós queremos ser muito responsáveis, mas não podemos, porque essa dívida e etc. Aí, joga em concordata e não trabalha a questão do custo operacional. Pelo contrário, aqueles que estão observando com um pouco mais de atenção, entre os valores que o Vasco diz que tem que pagar e precisa desse empréstimo, 34 milhões é de contratação de jogador. Que é óbvio que é contratação de jogador feita por essa gestão, quando assume o futebol. Porque anterior não pagou ninguém, depois dos valores que tinham que ser pagos posteriormente à saída da empresa. Se eventualmente eram jogadores que foram negociados a prazo e não à vista. Os direitos econômicos deles. Que responsabilidade é essa? O Vasco precisava de comprar os jogadores que comprou? Precisava? Era fundamental comprar os jogadores que comprou? Como é que foram feitos esses negócios em termos de observação do que o Vasco tinha de premiação? E aí nós temos que entender uma coisa. O Vasco hoje não é uma SAF? Qual é o objetivo da SAF? Não é lucro? Então, uma SAF que está em concordata, se o objetivo dela é lucro, o que ela faz no ano em que ela não está pagando ninguém? O que ela faz? É para ter lucro. Ela vai segurar o dinheiro, ou fazer render o dinheiro, ou qualquer coisa assim, para o momento em que ela tiver que começar a pagar. Não é ela entrar com custo operacional. Eu estou falando a lógica da SAF. Todo mundo gosta de SAF, não gosta? SAF, modelo profissional, muito bem. Modelo associativo, o que você faz? No modelo associativo, você utiliza toda a verba que você obtém para quê? Para botar um time melhor, para fazer crescer o patrimônio. O tempo todo a roda gira desse jeito. Por isso que os clubes têm dívida. Porque o objetivo deles não é ter lucro. E aí falta uma coisa aqui, outra ali, tem uma dívida e isso se resolve ao longo do tempo. Tanto que todos os clubes grandes brasileiros têm mais de 100 milhões de dívida. Muito mais do que 100 milhões de dívida. Mais de 500 milhões de dívida. Então essa é a lógica, não é a lógica do Vasco, é a lógica geral. Agora, não, eu estou no modelo da SAF. O modelo da SAF, então, é para ter lucro. Até porque você paga imposto sobre o lucro. Aí, pega um custo operacional, bota lá em cima. E fica sem reserva. Ah, não, mas é que nós tínhamos um planejamento. Adriano Mendes tinha planejamento. Todo mundo tem planejamento. Só teve um que diminuiu a dívida sem dar calote em ninguém. Tinha um monte de gente com planejamento. O fato é que se o Vasco, de fato, tivesse um senso de responsabilidade e não tivesse entrado na recuperação judicial porque era um caminho simplório, teria tomado todos os cuidados e sacrificado, de fato, a questão das suas despesas, buscado ser assertivo no futebol para resolver o problema posterior da recuperação judicial. Mas não. Ele pega. Nós temos que lembrar o seguinte: o Vasco vendeu o seu futebol por 700 milhões de reais e 30% da SAF era do Vasco. Então ele vendeu 70% por 700. Então o valor que tinha na época era 1 bilhão. Se o Vasco, hoje, na situação de hoje, está negociando 10% como uma eventual compensação por 80 milhões, então ele está fazendo a menor ainda do que valia na época, em 2022. Estamos em 2025. 2022 vai estar na segunda divisão.
2022 não tinha potencial construtivo. 2022 a receita do Vasco era mais ou menos a metade do que é hoje. Então isso já não faz sentido. E além do fato disso não fazer sentido, não houve essa preocupação. Então, nós vivemos num mundo, em termos de Vasco, em que as narrativas fantasiosas, elas em maioria prosperam. Mas a verdade nua e crua é essa. Se houvesse realmente uma grande preocupação, olha, vamos entrar numa recuperação judicial, que situação ruim para o nosso clube, eu não estou vendo outra maneira, eu sou presidente, eu sou vice-presidente, eu sou o presidente disso, daquilo, eu não estou vendo outra maneira, não estou enxergando outra maneira, só vejo essa maneira. Qual é o ato contínuo a esse? Já pensavam na recuperação judicial no segundo semestre do ano passado. Tanto que entraram com a inominada em outubro. Como é que faz uma janela um mês antes e compra jogador? Como é que em janeiro, depois de aprovar a recuperação judicial em dezembro, compra a Lloyd Augusto, que sempre foi custo zero? Da onde se tira essa ideia? E evidentemente que como o futebol não funcionou, gastou-se dinheiro nessa última. Então, além dos erros que foram cometidos, das escolhas, há erros que são cometidos de princípio. Qual é o princípio? Eu estou entrando em recuperação judicial. Logo, eu tenho que reduzir o quê? Os meus custos. O que eu faço? Deixo. Solto. E aí, deu problema. Ah, tá bom, eu entrego 10% das ações em garantia. É isso que nós estamos vivendo. É esse cenário que nós estamos observando. Além disso, esse empréstimo não tem que passar pelo Conselho. Claro que tem que passar pelo Conselho. Por quê? Porque tinha um acordo, quando votaram no dia 23 de dezembro, votei contra, evidentemente, quando votaram no dia 23 de dezembro, já estava incluído que ia pedir 80 milhões. Tudo bem, mas com que garantia? Você pode pedir dinheiro emprestado. Pede para o presidente do Vasco botar lá o jamegão dele e dizer que não, se não, o Vasco não pagar, eu pago. Beleza, tranquilo, vai lá. Não pode pegar patrimônio do Vasco para dar em garantia, pô. Você pode pegar 80 milhões, mas não entregando o patrimônio do Vasco em garantia. Ou também se votou nisso, pode entregar qualquer patrimônio do Vasco em garantia. Não, se você está na recuperação judicial, tudo já é garantia, é isso? Então, a história não foi contada, então, da maneira correta. Porque para entrar em recuperação judicial, como sempre, as narrativas, pegam advogados que aquilo é ótimo, etc. Beleza. Fizeram todo o trabalho. E agora? Qual é a justificativa? Isso tudo que está acontecendo é uma consequência de ações simplórias irresponsáveis e, além de simplórias e irresponsáveis, no que tange a você entrar em recuperação judicial e não entender o que isso significa para um clube como o Vasco, ainda há uma ação sem sentido, que é a de manter um custo operacional alto, sabendo que você pode ter qualquer tipo de contratempo. E você numa empresa, se você está trabalhando com empresa, todo mundo gosta de encher a boca para falar que é uma empresa, que é o profissionalismo. Pois é, quando você trabalha numa empresa, quando você está coordenando uma empresa, essa empresa tem que... Reserva de contingência em ação judicial é uma coisa que você tem lá. Mas você também tem que pensar nas contingências daquilo que você está gerindo. Até porque, eu não sei se os brilhantes administradores do Vasco sabem, mas o futebol tem uma volubilidade absolutamente evidente.
Você está com a expectativa de receber um valor, daqui a pouco o valor não chega. Depois, mas vai vir daqui a 6 meses. Se você não tem, caso claro, clássico, que está acontecendo na briga do Flamengo com os outros clubes lá na Libra. Por que os outros clubes estão reclamando? Porque eles não são organizados? Não, porque eles estão vendo o seguinte. Ora, o Flamengo está pegando 25% e diz assim, vamos bloquear 25%. Para mim, Flamengo, eu estou estruturado. E os que não estão estruturados? Eles têm os seus compromissos para pagar. E isso pode acontecer em várias coisas. Agora, ainda pensando na lógica de uma empresa, o Vasco teria a possibilidade de ter negociado o Ryan nesse período agora. O pensamento associativo qual é? O mesmo lá que o Eurico Miranda fez em 2017 para não negociar o Paulinho. Foi esse o raciocínio que ele fez. Olha, eu não vou negociar o Paulinho, que o Paulinho daqui a 6 meses vai valer muito mais, e eu preciso dele para o Vasco chegar a Libertadores, eu preciso dele, ele eventualmente joga também uma Libertadores se o Vasco estiver nela, e fez o raciocínio dele. Se é amador, tinha que ter feito, tinha que ter vendido, e aí pega o dinheiro, porque aí não ia faltar dinheiro no final do ano. Então, ele fez o raciocínio dele. Tinha outras entradas de dinheiro previsíveis que não chegaram, e houve aquele problema no final do ano. Quando você pega e diz assim, eu tenho que vender o Ryan, aí não vende. Mas aí você não vende para você entregar a possibilidade de perder 10% das suas ações. Observem como é muito mais grave. É algo muito mais danoso para o clube. Porque você tem que olhar o cenário e perceber o seguinte. Se eu arriscar, e eu estiver como um clube associativo, e eu arriscar na não venda de um atleta, porque ele vai valer mais, eu posso ter problemas aqui, mas depois eu os resolvo, eu sano, eu peço o empréstimo, até dando nome em garantia, mas não vou estar entregando nada do clube. Eu vou estar só resolvendo meus problemas. Numa situação como o Vasco está, em que o Vasco, até para pedir antecipação, ele precisa ir à justiça, para a justiça aprovar, é uma temeridade você não fazer o negócio. Muito além do que seria se você tivesse uma lógica de um clube associativo. Então, essa história de dizer que empresa, que bom, que eu estou aqui numa empresa e aí é profissional, isso é muito bonito para falar. O problema é a prática. O problema é você chegar nessa empresa e olhar e falar assim, não vou reduzir meu custo operacional, não, vou deixar. Deixa para lá. Vou trabalhar no limite. E aí? Não, mas não estou trabalhando no limite, não. Eu estou sendo muito responsável. Mas é que esse meio do futebol, bem-vindo ao mundo do futebol. O futebol leva a isso. O futebol tem como característica isso. Boa noite, Madureira. O futebol tem como característica isso. Você pode estar o mais bem preparado possível e acontecer alguma coisa que foge ao teu controle.